Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar o pronome, tá? Vamos trabalhar todos os pronomes: pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo. Então, vamos ao pronome. Então, vamos ler a frase. Pedro deitou tarde. Pedro ainda dormia quando, de manhã, a mãe de Pedro chamou Pedro. Veja que frase termina sendo confusa, não é? Com tanta repetição aquilo, Pedro, Pedro. Então, isso poderia ser evitado com o emprego dos pronomes, não é? Como você observou, a frase apresenta uma repetição de nomes, não é? Que são substantivos. Essa repetição torna a frase bastante incomum para nós. A repetição pode ser evitada se trocarmos a palavra Pedro por outras que a substituam adequadamente. Vamos lá. Pedro deitou tarde. Ele ainda dormia quando de manhã sua mãe chamou. Então veja, ele aqui substitui Pedro. Sua aqui substitui a mãe de Pedro. E o aqui substitui Pedro. Veja que essa frase ela está resumida, coesa, bem escrita. Por quê? Porque o pronome melhorou a frase, não é? Observe que as palavras ele, sua e o estão substituindo o substantivo, o nome Pedro. Então, essas palavras estão no lugar do nome. Podemos dizer, portanto, que pronomes são palavras que representam os nomes dos seres ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Então, daqui a pouco vamos falar dessas pessoas do discurso. Veja mais uma. Basta ler meia página do livro de certos escritores para perceber que eles estão despontando para o anonimato. Eles aqui é quem? Certos escritores. Para evitar a repetição, colocou o pronome eles aqui para ficar um texto bem escrito. Então, veja bem, eles, certos escritores. Aqui o pronome está substituindo, está se referindo a certos escritores. Outro exemplo. O coreto estava em ruínas e a população, sob o argumento de que ele faz parte da história da cidade, reivindicou que o prefeito o reformasse. Ele substitui ou se refere a coreto. E o reformasse para evitar a repetição da palavra coreto de novo. Então, ele faz referência a coreto. E o faz referência a coreto também, melhorando o texto aqui. Coreto é uma construção típica de praças e jardins públicos. Olha outro exemplo. Dinheiro e fama. Nada mais que isso parece dar sentido à vida. Isso se refere a dinheiro e fama, a algo que já foi dito, não é? Pode ser uma situação, pode ser algo já dito. Então, isso você usou porque já falou. Se fosse este, eu ainda iria dizer, eu ainda iria citar, por exemplo,
Os alunos que tiraram 10 foram estes. 2 pontos. João, Pedro e assim vai. Tá? Pedro aqui é outra situação do emprego dos pronomes. Pedro já contraiu febre amarela e dengue. Esta no surto que houve no Rio de Janeiro em 2007 e aquela quando esteve na floresta amazônica em 1999. Veja, febre amarela e dengue, 2. Esta se refere à mais próxima, que é a dengue, tá? Surto que houve no Rio de Janeiro, é a dengue. E quando eu me refiro àquela eu estou me referindo à febre amarela que está mais distante no texto, tá? Esta igual a dengue, tá? E aquela febre amarela, está mais distante. Em referência a 2 elementos anteriormente expressos, emprega-se este e flexões, né? Esta, flexão, isto, para indicar o elemento mais próximo. E aquele, aqueles, aquela e aquelas, e aquilo, para indicar o mais distante. Então, aqui fica o texto bem escrito, evitando a repetição de novo aqui de dengue e aqui de novo de febre amarela. Então, você pode usar esta para o mais próximo e aquela para o mais distante. Em referência ao que já foi dito, emprega-se esse, essa, isso. Veja. Vamos ler o texto. A Mona Lisa existiu mesmo? Isso é um mistério. Não se sabe direito quem é a moça que está no quadro. Alguns estudiosos dizem que a modelo de Leonardo da Vinci foi Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Gioconda. Por isso, na Itália, a Mona Lisa é conhecida como La Gioconda. Mas há quem acredite que o retrato seja uma mistura de imagens do rosto do próprio Leonardo da Vinci com o de sua mãe. Então, veja, quando referiu aqui a isso foi o que eu disse anteriormente. Isso eu estou me referindo a quê? A frase, a Mona Lisa já existiu mesmo? Então, para não repetir, eu empreguei o pronome isso, porque já foi falado. Quando diz isso, já sabe que é o termo anterior. Pode ser uma palavra, uma situação. Observe que o pronome isso, da primeira frase do texto, se refere à pergunta feita anteriormente, ou seja, algo que já foi dito. Isso é um mistério. Isso o quê? A Mona Lisa existiu mesmo? Então, veja. Agora vamos para o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Pronome substantivo, o nome ajuda. É quando o pronome substitui o substantivo. E pronome adjetivo é quando acompanha o substantivo. Olha a frase. Prendi o teu cachorro, mas não o maltratei. Teu cachorro, acompanhou teu cachorro. É pronome adjetivo. Mas se não o maltratei, esse o está substituindo cachorro. Então, é pronome substantivo. Tá? Então, teu é pronome adjetivo porque determina, acompanha o substantivo. O teu cachorro acompanhou. Ou é pronome substantivo porque substitui o substantivo cachorro. Mas se não o maltratei. Eu sei que esse o é cachorro. Não precisa eu repetir a palavra cachorro aqui, porque o pronome já substitui.
Aí vamos ao conceito. Pronome substantivo substitui o substantivo e pronome adjetivo determina, acompanha o substantivo. Pronomes pessoais são palavras que substituem os nomes e representam as pessoas do discurso. Agora vamos trabalhar as pessoas do discurso ou pessoas gramaticais. São 3. A primeira pessoa é aquela que fala, né? Eu e nós. Segunda pessoa é a com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa é a de que se fala, ele, ela, eles e elas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que estamos numa sala de aula. Eu chego, eu, a professora. Aí eu falo para os alunos, boa tarde. E os alunos respondem, boa tarde. Nessa situação de comunicação, quem é a primeira pessoa? A professora, não é? Que falou. A professora, a que fala. E quem é a segunda pessoa? Os alunos, que é a pessoa com quem se fala. E quem é a terceira pessoa? É o assunto. É o assunto, a comunicação, no caso, o cumprimento. Boa tarde. Boa tarde é de que se fala, eu cumprimentei, é o assunto, então é a terceira pessoa do discurso ou pessoa gramaticais. Então tem primeira pessoa, segunda e terceira. Primeira do singular, primeira do plural. Segunda do singular, segunda do plural. Primeira do singular, ele e ela. Terceira, quer dizer, terceira do singular, ele e ela, e terceira do plural, eles e elas. Agora vamos ao quadro dos pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais é classificado como pronomes retos e pronomes oblíquos. Né? Aqui tem as pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, e os pronomes retos. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele e ela, singular. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles e elas. Agora os pronomes oblíquos. Primeira pessoa, me, mim, comigo. Singular. Segunda pessoa, te, ti, contigo, singular. Terceira pessoa, se, si, consigo, lhe, o, a. Terceira do singular, oblíquo. Primeira do plural, nos, conosco. Segunda do plural, vos, convosco. Terceira do plural, pronomes oblíquos, se, si, consigo, lhes, os, as. Veja, o lhe singular, plural, lhes. O o singular, os, plural. A singular, as, plural. Essas pessoas aqui, elas são invariáveis, tá? Ela não tem o plural. A mesma coisa, se, si, consigo, não muda nada, porque não tem plural, não existe. Se, si, consigo, plural. Agora, eu quero chamar muita atenção desse pronominho aqui, o, a. Ele pode se tornar lo, lá, dependendo do verbo. É o que eu vou mostrar na página seguinte. Os e as vai se transformar em lo, lá. Em determinado verbo, ele se transforma também em no, na e nos, nas. Então, eles viram lo, lá e no, na. Vamos lá entender. Os pronomes pessoais associados a verbos terminados em R, S ou Z, os pronomes o, a, os, as,
assumem as antigas formas lo, lá, los, las, caindo aquelas consoantes, caindo essas consoantes aqui, R, S, Z. Então, veja, a bolsa está velha, vou consertar a bolsa. Numa situação, no texto, você quer substituir a bolsa por um pronome. Então, você repete, a bolsa está velha, vou consertá-la. Se transformou em lá, porque esse R aqui desaparece, e aí você acrescenta lá. Vou consertar o vestido, vamos dizer, vou consertá-lo. Se fosse as bolsas, las. Terminado em S. Coloquei aqui, ó, pus o livro sobre a mesa. Você quer, numa situação, substituir o livro por um pronome. Como o verbo é terminado em S, você vai dizer pulo sobre a mesa. Você vai sumir com a letra e acrescentar lo. Pulo sobre a mesa. Se fosse livros, pulos sobre a mesa. Agora, vamos com o Z. Ó. O trabalho está excelente. Fiz o trabalho com capricho. Você quer substituir o trabalho por um pronome. Como é terminado em Z, o trabalho está excelente. Filo com capricho. Porque é terminado em Z, quando o verbo terminado em Z, você troca por lo, lá, los, las. Se fosse os trabalhos, filos. A tarefa, fila. E as tarefas, filas. Agora, esses mesmos pronomes associados a verbos terminados em ditongo nasal, aim, eim, eim, ão, ion, os pronomes o a, os, as, tomam as formas no, na, nos e nas. Nesse caso aqui, você não some com a letrinha, não, você só acrescenta. Levaram minha caneta. Levaram-na. Vamos dizer, numa situação, num texto, numa comunicação, você não quer repetir. Você já disse, já falou em caneta aqui atrás, então você não quer repetir caneta, aí levaram minha caneta, levaram-na. Esse na é um pronome que substitui minha caneta. Põe o caderno sobre a mesa. Você quer substituir caderno por um pronome? Põe-no sobre a mesa. Se fosse cadernos, põe-nos sobre a mesa. Legal, né? O emprego desses pronomes. Então, vamos lá. Ainda temos os pronomes. As letrinhas. Aqui tanto pode ser pronome, como pode ser artigo. Vamos lá. O, a, os, as. Podem ser artigo, podem ser artigos, ou pronomes, ou pronomes. Então, nós não estudamos lá nos artigos definidos que o, a, os, as são artigos? Não é? Então, eles, em determinada situação, eles podem ser artigos ou podem ser pronomes. Né? Quando eu falo, a caneta é vermelha, comprei-a ontem. A caneta é artigo, não é? Veja que aqui está acompanhando o substantivo caneta, não é? E você pode até fazer um plural assim, normal, as canetas, não é? Mas quando eu digo comprei-a ontem, esse a, ele substitui o substantivo caneta. Então, nesse caso, ele é pronome, porque ele substituiu o substantivo caneta.
Então, tem que observar o emprego dos pronomes. O emprego na frase, a situação na frase. Você tem que analisar se está substituindo ou se está acompanhando. Então, nesse caso, o a caneta, acompanha é substantivo. E o a é pronome, substitui o substantivo caneta. Até aqui o pronome seria diferente, né? Comprei as. Esse as, se fosse plural, né? Canetas. Então tem que analisar no contexto, se é pronome ou se é artigo. Agora vamos aos pronomes de tratamento. Eu peguei um trechinho aqui da carta de Pero Vaz de Caminha. Excelentíssimo senhor Dom Manuel Fernando, rei de Portugal. Como capitão desta vossa frota, e os outros capitães escreveram para Vossa Alteza, dando notícia do achamento desta terra, eu também farei isto da melhor forma possível. Fique certo de que nada escreverei para embelezar nem para enfear. Além do que vi tudo perceber. Tem um ponto aí. Portanto, Senhor, começo pela descrição da viagem. Veja que aqui tem alguns pronomes de tratamento. Excelentíssimo Senhor, que é o rei, né? Dom Manuel. E aqui, ó, Vossa Alteza, outro pronome. E aqui, Senhor, né? Senhor. Esse vossa terra aqui se refere à terra, e aí é pronome possessivo. Porque o pronome substantivo, ele substitui alguém. O pronome de tratamento, ele substitui o substantivo. Entre os pronomes pessoais, inclui-se os pronomes de tratamento, também chamados formas de tratamento, que se usam no trato com as pessoas. Dependendo da pessoa a quem nos dirigimos, do seu cargo, título, dignidade, o tratamento será familiar ou cerimonioso. Então, dependendo da pessoa que você fala, você tem um pronome adequado, ou no trato familiar ou no trato cerimonioso. Então, eu coloquei aqui alguns pronomes. Você é no tratamento familiar. Senhor, a senhora, no tratamento de respeito. Senhorita, a moças solteiras. Vossa Senhoria, para pessoas de cerimônia, principalmente na correspondência comercial. Nesse caso aqui, Vossa Senhoria usa em gerente de bancos, tá? Vossa Senhoria, muito usado na correspondência comercial. Vossa Excelência para altas autoridades, deputados, presidente, certo? Aqui eu vou falar um pouquinho da Vossa Excelência e Sua Excelência, quando você usa vossa e quando você usa sua. Você usa Vossa Excelência quando está presente. Vamos dizer, você está conversando com o deputado. Então, você fala Vossa Excelência, porque é presença, você está falando diretamente com ele. Mas vamos dizer que o deputado está lá na Câmara, aí você vai falar a Sua Excelência, o deputado. Por quê? Porque você está falando dele. Então, você usa sua. Vossa é apenas presença, tá? Vamos ao próximo. Então, coloquei mais alguns. Vossa Reverendíssima para sacerdotes. Vossa Eminência para cardeais.
Vossa Santidade para Papa, Vossa Majestade para reis e rainhas, Vossa Alteza para príncipe, princesas e duques. Então, a nossa aula hoje foi pronomes pessoais, não é? Retos e oblíquos e pronomes de tratamento. Você tem que estudar, tem que saber todos os pronomes pessoais, retos e oblíquos e pronomes de tratamento. Você pode encontrar outros pronomes de tratamento, se você tiver a curiosidade de aprofundar. E numa frase, num contexto, você pode observar quando é empregado a pessoa a quem se está se referindo, né? Se você está conversando com altas autoridades, você não vai tratar de qualquer jeito, tem que usar o pronome certo. Né? Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Retos. E os oblíquos, me, comigo, te, contigo, se, consigo, e assim vai. Tudo bem? Então, estudem bastante esse assunto e na próxima aula vamos tratar de outros tipos de pronomes. Pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos e pronomes interrogativos. Tudo bem? Então, estudem bastante, copiem esse quadro. Uma maneira de você fixar bem os pronomes é você escrever várias vezes o quadrinho, até você fixar todos os pronomes, tá bom? Porque você vai identificar esses pronomes num contexto, numa situação. Nós vamos pedir, com certeza, esses pronomes. Então, boa tarde e até a próxima.